E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo da competência material. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os principais aspectos relacionados à justiça do trabalho, tudo bem? Não saia daí! Muito bem, galera. Então, no vídeo passado, nós tratamos sobre a competência da justiça eleitoral. E aí a gente observou que eu consigo identificar se uma ação é de competência da justiça eleitoral analisando a sua causa de pedir. Aqui na Justiça do Trabalho é a mesma coisa, tá? Ou seja, é por meio da causa de pedir que eu vou conseguir determinar se aquela ação é de competência da Justiça do Trabalho ou não. É claro que a regra geral é de que as ações que versem sobre relação de trabalho são julgadas perante a Justiça do Trabalho. Claro, nada mais óbvio, né? Se eu tenho uma ação versando sobre relação de trabalho, ela vai ser julgada perante a Justiça do Trabalho. Maravilha. Só que o que me preocupa são alguns casos pontuais, tudo bem? Principalmente aqueles casos onde nós vamos ter um deslocamento da competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. Então vem comigo para a tela para a gente anotar algumas coisas. Então vamos lá. Justiça do Trabalho. Claro que eu não vou aqui ficar me preocupando com você sobre aquelas questões simples, né? Até porque eu não sou professor de processo do trabalho. Mas o que nos interessa é o seguinte. Se você for no artigo 114 da Constituição Federal e somar esse artigo 114 com a súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, você vai ter aí um panorama completo das ações de competência da Justiça do Trabalho. Eu quero chamar a sua atenção para os casos envolvendo servidores, ok? Servidores públicos. Porque aqui você precisa ter cuidado. Eu te pergunto, o servidor público, ele é julgado perante a Justiça do Trabalho ou não? E aí eu vou te dizer o seguinte, depende. Depende do quê? Olha só, se esse servidor público, ele for um servidor seletista, portanto, a sua relação é regida pela CLT, esse sujeito vai ser julgado pela Justiça do Trabalho. Então será caso de Justiça do Trabalho. O servidor público seletista, né, que é o famoso empregado público. A competência será da Justiça do Trabalho. Mas se esse servidor público ele for estatutário, aí é diferente, porque ele vai ser ocupante aí de um cargo público e a competência se desloca. Esse cara aqui, o estatutário, ele não vai ser julgado pela Justiça do Trabalho, ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Então, na hora da tua prova, quando cair uma pergunta sobre servidores públicos, você tem que ficar atento. Por quê? Porque o servidor público seletista, ele é julgado pela Justiça do Trabalho. Mas o servidor público estatutário, ele é julgado pela Justiça Comum. Tudo bem? Então, você consegue perceber o seguinte, não é toda situação, não é todo tipo de relação que acaba indo para a Justiça do Trabalho, percebe? Veja, quando você tem ações envolvendo direito de greve e direito sindical, essas ações tipicamente são da Justiça do Trabalho. Só que se você tiver uma ação versando sobre direito sindical ou direito de greve
e tiver ali no meio um servidor público estatutário, essa ação é deslocada para a justiça comum. Então são esses casos que você precisa ter mais atenção. Só que não é só isso não. Volta aqui comigo para eu te mostrar uma outra situação peculiar. Você também tem que ter cuidado com as ações envolvendo acidente do trabalho. Isso aqui é outra pegadinha que despenca em concurso público. Ações acidentárias, né? Então, o que acontece? O empregado, aqui nesse caso, o empregado sofre um acidente do trabalho e aí ele vai entrar com uma ação. Tudo bem? E aí eu te pergunto, essa ação acidentária movida pelo empregado, ela vai para onde? Para a Justiça do Trabalho? E mais uma vez a gente tem aquela situação do depende. Por quê? Porque se o empregado ingressar com a ação contra o empregador, será competente a Justiça do Trabalho. Tudo bem? Por outro lado, o empregado ele também pode ingressar com a ação acidentária contra o INSS. E nesse caso, vai para a Justiça Comum Estadual. Esse ponto aqui, ele é extremamente cobrado em provas e concursos, tá? Que você tem que ter esse conhecimento, assim, do tipo de ação acidentária, que pode ser uma ação acidentária empregado-empregador, aí vai para a Justiça do Trabalho, ou uma ação empregado-INSS, e aí vai para a Justiça Comum Estadual. Para a gente fechar a Justiça do Trabalho, só tenha atenção com outros dois aspectos. Primeiro, se você tiver aquelas situações envolvendo um servidor público ocupante de cargo em comissão, a ação que envolve esse sujeito é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Porque nesse caso, entende-se que não existe relação de trabalho propriamente dita. Então, se eu sou um servidor público e eu ocupo um cargo em comissão, nesse caso eu devo entrar com a ação na Justiça Comum e não na Justiça do Trabalho. Então, primeira observação, toma cuidado com isso. E a segunda observação são aquelas ações envolvendo os profissionais liberais. Profissionais liberais que ingressem com ação para cobrar os seus honorários. E aí talvez você pense aí diretamente no advogado, e tudo bem, o advogado é um bom exemplo disso. Mas você pode pensar também num dentista, por exemplo. O dentista recebe honorários. E se o dentista presta um determinado serviço dentário e o paciente não paga? Ele entra com uma ação para cobrar esses honorários, mas essa ação vai para a Justiça do Trabalho? Resposta: não. Se o profissional liberal ingressa com a ação para cobrar os seus honorários, essa ação é de competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Por fim, só para a gente encerrar mesmo com a cereja do bolo, eu te recordo que a Justiça do Trabalho não tem nenhum tipo de competência criminal. Então a Justiça do Trabalho, ela nunca julga crimes, tudo bem? Esses crimes, crimes contra a organização do trabalho, ou às vezes, por exemplo, um crime de falso testemunho que é praticado dentro de um processo trabalhista, esses crimes, eles são de competência da Justiça Comum Federal. Tudo bem? Com isso, a gente encerra mais um vídeo sobre competência material, mas o tema em si ainda continua no próximo vídeo. Tudo bem? Forte abraço e bons estudos!